Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimentar todos. Com pouco tempo, diretos ao assunto. Quando falamos de forças nacionais destacadas, das missões de Portugal integradas na União Europeia, na ONU ou na NATO, quando falamos de certa forma em defender o nosso modelo de civilização, o valor da vida humana, seja ele no flanco leste ou no flanco sul, temas como o combate ao terrorismo, é óbvio que o Partido Social Democrata não pode deixar de estar calado, de ficar calado, tem de falar, porque são matérias de facto bastante importantes e que têm de merecer naturalmente uma palavra da nossa parte, porque eu acho que é um tema muito sensível de facto para o mundo, para a Europa e para Portugal, para nós ficarmos em silêncio, e mesmo que isso possa ser visto como um qualquer elogio ao Governo, não temos qualquer tipo de preconceito em criticar o que deve ser criticado, mas também naturalmente em referenciar, em elogiar aquilo que deve ser elogiado. Encaramos isso com a máxima naturalidade e mesmo que discordemos em algumas matérias, há outras que concordamos, não deixaremos de o referir. Posto isto, duas notas em relação às questões iniciais que foram colocadas pelo meu colega Pedro Roque e que não ficaram, na nossa opinião, esclarecidas. Uma primeira não é bem um esclarecimento, é uma nota minha que eu não resisto a dar, Sr. Ministro. O Sr. Ministro não é perfeito, foi o próprio que o acabou de dizer, e eu concordo. Certamente que para lá caminha e que tenta fazer esse exercício, esse esforço todos os dias, mas não é perfeito. E eu utilizaria, de facto, essa sua frase para justificar a sua posição em relação à inspeção ao Colégio Militar e a sua frase do que teria feito essencialmente o mesmo. O Sr. Ministro errou. E o problema aqui é, até mais na forma do que no conteúdo, não só o Sr. Ministro, o seu Governo, como também os partidos que sustentam, aqui não parece, mas que sustentam a maioria do Governo, e deixou uma instituição como o Colégio Militar numa situação muito difícil durante muito tempo, e o assunto da forma como foi tratado levou à admissão de um chefe de Estado-Maior do Exército. Não é uma questão menor, não é uma questão que possa e deva ser desvalorizada dessa forma, e portanto a nós tranquilizava-nos mais que o Sr. Ministro tivesse dito que errei, não faria da mesma forma. Tranquilizava-nos mais, mas naturalmente o Sr. Ministro é naturalmente livre de dizer o que entende. Em relação à segunda questão que aqui foi trazida, nomeadamente a participação da Força Aérea em operações, na operação de meios aéreos nas missões de interesse público, nomeadamente no combate a incêndios, só dar algumas notas que me parecem importantes. Primeiro, foi aqui dito que a notícia é falsa. Foi isso que o Sr. Ministro e que o Sr. Secretário de Estado reiterou. Se nos pudesse enviar o desmentido, nós não o vimos, que o Ministério ou a Secretaria de Estado terá feito em relação a esta matéria, se nos pudesse enviar, agradecíamos, porque acho que é uma matéria importante para ficar, se foi dita, sem esclarecimento público. Mas, em todo o caso, já nos vieram tranquilizar em relação à mesma matéria e até dizer que vão à partida, não percebi se é uma opinião do Governo, se era do Sr. Ministro, se também é partilhada pelo Sr. Ministro da Administração Interna, mas que o caminho do Governo anterior, no fundo, é para seguir. Uma correção que eu terei de fazer, a ânsia às vezes é tão grande de dizer que tudo o que está para trás, procurarei ser breve, mas só a tolerância que tiveram os restantes interlocutores, Sr. Presidente. O caminho que seria para seguir, só para perceber se é uma posição do Governo, se é uma posição só do Sr. Ministro da Defesa, do Sr. Secretário de Estado, se é partilhada pela Sra. Ministra da Administração Interna, porque o tema é importante, a pergunta também, e eu acho que nós temos efetivamente de perceber efetivamente qual é o caminho que este Governo quer, que tem feito durante estes 7 ou 8 meses, e o que é que quer fazer para o futuro em relação a esta mesma matéria. Uma correção última para terminar, Sr. Presidente, em relação ao que disse aqui que o Governo anterior nada tinha feito em relação a esta matéria, somente o estudo e que em 4 anos é muito pouco. Não é verdade. Desde 2013 vários protocolos foram assinados entre a Força Aérea e a Administração Interna, nomeadamente no plano de combate a incêndios, no apoio a combate a incêndios, na disponibilização de bases aéreas. O próprio C-295 chegou a integrar o dispositivo, não de combate, mas no reconhecimento e vigilância, e portanto muitas outras coisas foram feitas e encomendados estudos para ver a possibilidade de adaptar outras aeronaves da Força Aérea a esta mesma missão, e portanto também levar as coisas dessa forma tão simples, parece que por um tema que nós consideramos relevante, parece uma forma injusta e muito simplista de encarar a questão, mas mais importante do que isto é que futuro para esta matéria. Muito obrigado.